Olá, eu sou a irmã Martina e dou a vocês as boas-vindas à página do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Feliz Ano Novo, eu sou a irmã Martina de novo e queria começar com vocês uma nova série que nós poderíamos chamar de virtudes cristãs em tempos de crise. Nós acabamos de passar o Natal, eu tenho aqui uma figura bonita, antiga do nosso mosteiro, que mostra justamente Jesus e Maria numa atitude tão humana de descanso, de amor, e que justamente nos lembra sempre a encarnação de Deus, a encarnação do Verbo. Deus não só nos criou, não só nos deu tudo o que nós precisamos para viver eternamente felizes com Ele, mas teve misericórdia de nós quando nós, na nossa liberdade, pecamos, a ponto de se fazer um de nós, de sofrer Ele mesmo todas as consequências do nosso pecado, do nosso erro, consequências que obviamente se fazem sentir em nós mesmos, nos outros, na história. Assumiu todas essas dores que nós, homens, conhecemos até o fundo, até a dor mais amarga da morte tão violenta, e no entanto com a sua ressurreição, como diz São Paulo, abriu para nós de novo a esperança de que, apesar de todas as misérias e dificuldades e crises e sofrimentos dessa vida e pecados nossos, a misericórdia de Deus nos espera, a misericórdia de Deus nos chama. Basta com que a gente queira, basta com que a gente, na nossa liberdade, faça esse ato de aceitar essa misericórdia, esse ato pequeno de humildade, de ver que só Deus pode nos salvar através do seu perdão e do seu amor, e nós mesmos sozinhos, por melhor que façamos, obviamente, não conseguimos alcançar a vida eterna. E por isso eu pensei muito que nesses tempos de crise nos quais nós vivemos, crise muito forte dentro da igreja também, seria útil para nós nos lembrarmos de algo que, de certa forma, hoje em dia é muito pouco falado, muito pouco lembrado, que, no entanto, permanece, obviamente, sempre na natureza humana, que nós chamamos, os gregos já chamavam, virtudes. A palavra vem de coragem, de ser forte, de ter justamente essa fortaleza, de ir em frente em tempos de crise, de ir em frente em tempos de confusão. Obviamente que geralmente o primeiro que nos acontece quando a gente se depara com uma dificuldade ou quando a gente se sente dentro de uma crise é procurar, às vezes inclusive freneticamente, soluções, procurar ler mais coisas, encontrar mais pessoas, falar mais, ouvir mais, no sentido às vezes muito superficial, procurar às vezes simplesmente distrações que tirem da nossa cabeça, né, as preocupações que a gente tem, e a gente vai muitas vezes pulando de um galho ao outro e se sentindo cada vez mais perdido, cada vez mais sem rumo, cada vez mais inseguro, justamente porque a gente não encontra nessa busca frenética aquilo que nos dá a resposta para a nossa crise, a resposta para a nossa segurança. E a gente sabe disso por experiência de vida, inclusive, que justamente nesses momentos de crise, o que a gente mais deve fazer é o contrário, é justamente parar, é justamente se segurar naquela âncora, vamos dizer assim, que sempre se mostrou verdadeira na nossa vida e que pode parecer muito simples, muito pequena, e nesses momentos de crise parece até, né, ter desaparecido muitas vezes, e que, no entanto, está lá, permanece lá, que no fundo é Deus, obviamente, mas Deus que se mostra a nós através de tantas coisas, de tantas pessoas, enfim, né, do nosso conhecimento, da nossa oração, e portanto voltar atrás, de certa forma, o escritor inglês Chesterton sempre diz isso, a busca mais profunda me leva, na verdade, de volta à minha casa, leva de volta àquilo que eu sempre soube ser o certo, que eu sempre soube ser o bom. É que, enfim, né, a crise vai, de certa forma, tirando de mim essa segurança. Na crise também a gente tem geralmente a tendência, de novo, a buscar os extremos, a ou se revoltar e entrar por caminhos, né, muitas vezes inclusive violentos, pode ser até violentos só com relação aos nossos pensamentos e às nossas palavras,
ou, por outro lado, se deprimir, achar que não há mais solução e cair no desespero, né, de pensar que realmente não há motivo para a esperança. E nesses extremos, obviamente, a gente de novo fica vulnerável a todo tipo de mentiras, a todo tipo de ideologias, a todo tipo de discursos, enfim, né, que fazem pressão sobre nós, seja vindo da mídia, seja vindo de pessoas que nos cercam, seja muitas vezes vindo dos nossos próprios pensamentos. A gente fica vulnerável, isso é uma arma que as ditaduras sempre usaram, né? Fazer as pessoas vulneráveis e inseguras, para que então a ditadura possa, de certa forma, embutir nessa pessoa as suas próprias ideias. A gente, quando perde a segurança mais profunda, que no fundo vem de Deus, e que a gente só encontra em Deus, a gente fica aberto a toda série de ditaduras, ideologias, mentiras, inclusive, e isso acaba piorando a nossa situação, a gente fica aí mesmo realmente, né, muito mais perdido. Vamos lembrar, como sempre, né, tudo está no Evangelho, não há nada que a gente precise, que a gente não encontre nos Evangelhos, a revelação justamente de Deus encarnado já foi feita, graças a Deus, a gente não precisa mais buscá-la, ela está lá. Basta a gente abrir os evangelhos, e vamos lembrar justamente da passagem que Jesus diz, né? A casa construída na rocha, vem a tempestade, vem, enfim, né? Todas as dificuldades e a casa permanece firme. Não porque não haja tempestades, não porque não haja dificuldades. Muitas vezes as pessoas acham que por nós termos fé, a nossa vida deveria ser um paraíso, deveria ser um mar de rosas. Não, as dificuldades são as mesmas doenças que pessoas têm, nós temos, as mesmas tristezas, as mesmas dificuldades, as mesmas, enfim, os mesmos sofrimentos. A diferença está em como encarar essas dificuldades. A diferença está justamente em se a nossa casa é construída na rocha ou é construída na areia. E o que mais talvez nos ajude nesses momentos é o que muitos santos dizem, São Francisco de Sales, São João da Cruz, não perder a serenidade, não perder a paz. Não perder a paz não quer dizer que eu sei tudo e sou completamente seguro, não escuto ninguém, absolutamente. Ouvir os outros e ser aberto aos outros é uma parte integral da nossa vida. Mas quer dizer saber justamente que a gente está seguro nessa rocha, que por maior que seja a tempestade, se a gente está seguro nas mãos de Deus, de novo, outra passagem do Evangelho, no barco, né, que Jesus acorda porque os discípulos estão desesperados, a tempestade não consegue, ela nos afeta, ela nos machuca, mas ela não consegue nos desviar, nos tirar do caminho seguro, nos tirar da segurança, enfim, que nos alimenta a vida. E isso a gente encontra, inclusive, na própria lei natural. Até as pessoas que não têm fé se relacionam com Deus, desde que não sejam, né, mal intencionadas, desde que sejam sinceras, pela própria criação de Deus, a própria lei natural, os próprios, enfim, gregos, né, antes dos cristãos, já falavam das virtudes, já falavam dessas qualidades que nós devemos cultivar, devemos de certa forma treinar, mas que são profundamente legítimas, humanas, sinceras, verdadeiras, não é um teatro que a gente faz, ao contrário, é algo que a gente encontra lá no fundo da nossa alma, que vem da própria lei natural, da própria natureza humana, e que nesses momentos difíceis nos mantém. Obviamente que isso exige um esforço, por um lado, virtude exige esforço, mas por outro lado é algo que nos faz mais humanos, que justamente dá de volta para a gente aquela segurança de sermos profundamente humanos, coisas como a bondade, coisas como a honestidade, coisas como justamente, né, a esperança, são coisas que fazem da gente justamente mais profundamente humanos e menos artificiais, por assim dizer, que é justamente muitas vezes o caminho que a gente vê hoje no mundo, né? Cada vez ser mais artificial, mais quase que odiando ou deixando de lado ou rejeitando o que é humano. A gente vê isso inclusive nos filmes. Os filmes já não são mais uma história humana bonita, senão que são histórias hipercomplicadas
ficção científica, interessantes às vezes, mas no fundo, cadê o valor humano realmente? Esse humano que é o que nos enche o coração, que é o que nos dá segurança, que é o que vem justamente de Deus. Para nós cristãos, virtudes querem dizer justamente, de novo, o mandato de Cristo, buscar primeiro o reino dos céus, e tudo mais vai nos ser acrescentado. O que a gente precisa buscar é o que é bom. De novo, muitas vezes até pessoas que não têm muita religião têm isso muito claro na sua vida. Buscar o que é direito, o que é íntegro, o que é bom. A gente precisa tanto disso dentro da igreja. Não adianta nada eu ter uma vida religiosa, sentimental e emocional, não adianta nada eu vestir esse hábito bonito, ou inclusive, né, eu estar sempre presente na igreja, se no fundo eu não faço aquilo que é o que Deus me propõe e me chama a fazer, que é o que, enfim, me junta, me une a Ele. De novo, o Evangelho, Jesus nos diz de quem me ama, quem me segue, não é quem diz Senhor, Senhor, mas quem cumpre os meus mandamentos. Pode ser até que cumpra sem se dar muita conta, pode ser que cumpra, inclusive, né, de uma forma cheia de pequenos erros, mas cumpre. De novo, outra parábola, o pai veio e disse para um filho, né, vem me ajudar, e o filho disse, vou, mas não foi. E o outro filho diz, não quero, mas no fim foi. São essas coisas concretas, verdadeiras, autênticas, que a gente faz, não que a gente pensa e sonha, mas que a gente faz, são essas coisas que nos unem realmente a Deus e que nos fazem verdadeiros cristãos. Não é um conjunto de regras externas e rituais e, né, coisas que vão ficando cada vez mais complicadas e que vão justamente, né, oprimindo a gente. De novo, Nosso Senhor fala no Evangelho dos fariseus, oprimem os outros com milhões de regras religiosas. Não é isso, senão que é justamente enfim, veracidade e sinceridade do nosso amor a Deus, mesmo que a gente não saiba dizer ainda o nome de Deus, mas isso se mostra na integridade, na virtude da nossa vida. Vamos fazer então uma série sobre as virtudes e ver o que nós podemos, né, para esses nossos tempos de crise, aproveitar de um conhecimento que está, obviamente, na história humana e na teologia cristã. Um grande abraço, Deus nos abençoe.